Sempre, Ó, sempre acha um jeito de dar uma cutucada. Ao para com contrário. isso, vô. É que você sempre participa, né, cara? Você é um exemplo para esse nono ano. Que continue assim, né, meu jogador de Free Fire. Olha só, na aula de ontem, para quem não veio, eu comecei a trabalhar um conteúdo novo com vocês. E esse conteúdo novo se referia ali a dois países, né? Voltando só um pouquinho aqui, Nigéria, tá? E República Democrática do Congo, que eu vou falar hoje. Então, ontem nós falamos um pouquinho da Nigéria, país que foi colonizado pela Inglaterra, um país que também está no continente africano. Eu disse ontem, nós estamos chegando perto de fechar aí esse assunto continente africano, né? Então, falta trabalhar hoje a Nigéria e a República Democrática do Congo. E o próximo conteúdo já é África do Sul. E aí nós fechamos o continente africano. E aí nós vamos partir para uma outra análise que vai ser Brasil. Então, o próximo segmento do livro 2 é Brasil. Tá? Então, eu disse para vocês que esse território aqui, na aula de ontem, eu disse que a Nigéria possui ali um dos maiores territórios do mundo, né? 32º maior território do mundo. É, tem ali uma grande parte, ou uma grande extensão do seu território urbanizada, né? É o território mais urbanizado do continente africano, lembrando que há uma diferença entre território urbanizado e cidades, né? Porque acima de 20 mil habitantes nós entendemos que é uma área urbanizada. Abaixo de 20 mil nós entendemos que é um espaço rural, é assim que é definido, né? Então a Nigéria tem uma parte ali, uma grande extensão do seu território urbanizado e é o terreno mais urbanizado, território mais urbanizado do continente africano. Região de Lagos é que concentra a maior densidade demográfica desse país e uma das maiores densidades demográficas do mundo também. Tá? Mas apesar de todo esse desenvolvimento urbano que a Nigéria tem, na aula de ontem eu disse a vocês que ela enfrenta vários problemas socioeconômicos, né? Disputas de territórios, disputas religiosas, disputas econômicas, né? Que existem ali dentro da Nigéria. Tá? Quando o europeu abandonou aí, se instalou um governo, esse governo muito ligado à exploração do petróleo e à concentração de capital. Essa concentração, acumulação, geralmente ali na região sul da Nigéria, onde foi desenvolvido todo o país, e eles abandonaram uma região. Essa região, eu disse na aula de ontem, é a região norte. E o norte da Nigéria, não por acaso, ele é composto em sua maioria por muçulmanos. E o sul da Nigéria é composto por cristãos. Então ali começa uma dissidência religiosa. Também começa uma dissidência socioeconômica, porque o governo passa a atender as demandas do sul e abandona as demandas do norte. Abandona a infraestrutura do norte, né? Porque o norte é mais árido, mais seco. E isso leva à geração ali de conflitos, tá? Porque o norte abandonado fica ali refém do fundamentalismo islâmico. E aí surge um grupo terrorista naquela região, na região norte da Nigéria. Esse grupo terrorista recebe o nome de Boko Haram, né, que tem ali alguns movimentos dentro da Nigéria que chamam a atenção do mundo todo e dá notoriedade a esse grupo. Sequestrar mulheres, por exemplo, foi uma das práticas, colocar crianças com bombas, né, no corpo para poder explodir regiões do sul. Tá? Então, o Boko Haram é um grupo terrorista fundamentalista islâmico. Qual é o objetivo deles? Derrotar o governo, né, e diminuir o processo de ocidentalização dentro da Nigéria. Essa é a visão deles. Eles acham que a ocidentalização, a aproximação da Nigéria com países ocidentais, o cristianismo que existe dentro da Nigéria é que ocasiona o atraso social e econômico que existe dentro do país, tá? Então a Nigéria é um território conflitante até o dia de hoje, porque tem esse grupo extremista lá no norte, né, que continua praticando atentados terroristas, tá? Então, nós falamos desse Boko Haram ontem, algumas características dele, quais foram os principais alvos, né, dos atentados, tá? Aqui algumas características. Então, eles acusam o governo lá
pobreza, da miséria, né? Porque essa aproximação com a parte ocidental e também com o cristianismo, né? Foi criado lá por aquele cara, ó, Mohamed Yusuf, né? Que eu comentei ontem com vocês. É muito comum, a gente tem falado isso desde lá do Oriente Médio, quando nós analisamos o Oriente Médio, que é muito comum esse nome Mohammed, né? O Mohammed, dentro dos territórios islâmicos, porque se refere a Maomé, né? Se refere ao Messias. Então, por isso, muitos deles são Mohammeds. Então, é muito comum você chegar lá num país desse islâmico e gritar Mohamed, todo mundo olhar para você, porque todo mundo é Mohamed lá, o Mohamed, né? Todo mundo. Tá certo? Então, a gente falou ontem dessas características aqui da Nigéria. Se alguém, na hora de fazer os exercícios, não entender, pode estar me procurando, mandando mensagem ali que eu vou respondendo, tá? Mas também pode pegar a linha gravada de ontem, que nós falamos bastante aí da Nigéria. Aqui algumas imagens desse grupo extremista, as mulheres que foram sequestradas, eles assumiram a autoria, né? O atentado a Baga, que foi muito pouco divulgado, mais de 2.000 mortos por esse grupo Boko Haram, esse grupo extremista que persegue, né, que acaba matando ali cristãos e aqueles que não são adeptos da filosofia deles, né, ou não professam ali a mesma crença, tá? Aqui um mapinha da Nigéria para a gente poder entender, né, os estados, eles são divididos ali em estados também, muito parecido com o Brasil. A capital ali é Abuja. E apesar de Abuja ser a capital, a região mais urbanizada não é Abuja, é Lagos. Setor industrial representa 43% do PIB, né, da Nigéria, ligado ao setor petroquímico, eu falei ontem, extração de petróleo que existe ali mais ao sul do país, né? Então eles extraem daquela região e transformam esse petróleo, né, em combustível e vendem para o mundo todo, inclusive o Brasil é um dos compradores de derivados de petróleo que vem da Nigéria. Setor agrícola representa 31%, setor agrícola muito praticado no continente africano, até porque é um continente mais atrasado em relação aos outros que existem, a gente já discutiu isso, né? O atraso econômico e social que existe no continente africano, decorrente daquele processo de colonização, né? De colonização do território, tá? E o setor de serviços ali representa 26%. A renda per capita é uma das mais altas do continente africano, junto com a África do Sul, da Nigéria. Aí você tem Nigéria, África do Sul, Marrocos, Egito, que tem essas maiores rendas per capita aí, né? Que é a renda por cabeça ali, tá? Então, olha lá, $1.631 seria a renda per capita ali do cidadão nigeriano. Tranquilo? Participação aqui, então, nas exportações, nas compras ali, né, desses recursos. Quem são os países que mais compram da Nigéria? Estados Unidos, Índia, aí vem Brasil, Espanha e França lá. Ó. São os países, né, os que mais compram hoje da Nigéria. A Índia, né, compra bastante desse país africano. Até porque Índia e China hoje têm expandido o seu capital, né, expandido os investimentos para o território africano, né, para os territórios africanos, melhor dizendo, para os países da África. Então, os novos neocolonizadores, se assim podemos chamar, do continente africano, são Índia e China, principalmente a China, porque tem muito capital para investir, né, e são países ali que estão adeptos a abrir o país para essas potências. E a China é uma potência econômica, né? Tende a ser a primeira nos próximos anos, tá? E vocês percebem que isso vai acontecer quando você vê um presidente americano desesperado, né, para ver se consegue retardar esse processo de supremacia chinesa, como é o caso do Donald Trump, né? Então, vocês estão acompanhando aí. Falando nisso, quem viu aí a vacina russa, que vai entrar lá já na fase de recebimento da população. Vocês acompanharam? Pois é. Vocês viram o nome dela? Já viram o nome da vacina russa? Ou não?
Chegaram a ver o nome da vacina? Ela recebeu o nome ontem. Não viram? Qual que é? Eu não sei. Não viram? Sputnik 5. Alguém tinha comentado que era um novo processo da Guerra Fria. Parece que estamos voltando mesmo no tempo da Guerra Fria, né? É uma corrida. Nós tivemos a corrida armamentista, a corrida aeroespacial. Nós vamos ter também a corrida da vacina agora, né? O Putin quer sair na frente. Aí, de contrapartida, os Estados Unidos também anunciou que ele começa a testar a vacina dele essa semana. Então, é de fato uma corrida, né? É claro que o Putin tem os interesses políticos dele lá dentro do país dele, né? Quer tentar se perpetuar no poder, eu já comentei, é uma semi-ditadura, se assim podemos falar, da Rússia. E o Trump quer tentar a reeleição, tá desesperado, né? Então, para ele, se ele conseguir também aprovar a vacina dele, né, e dar certo, é um passo para a reeleição. Então, há uma disputa política por trás disso, da vacina, né? Quem diria? Então a gente está esperando tanto essa vacina, né? E aí, alguém vai tomar a vacina russa? Vocês viram que o governo tem um governo aqui no Brasil que quer já utilizar a vacina russa na próxima semana, né, para a população. Vocês viram isso? Ou não? Vocês não estão acompanhando jornal, gente? Ô, Brito, você viu que eles vão colocar pelo nariz a vacina? Não vi, não. Não sei. Tá lá no G1. Vai vir o Zé Gotinha. Isso eu não vi. Zé Gotinha pelo nariz ou pela boca o Zé Gotinha? Agora eu não lembro. Pela boca, pela boca. É pela boca, né? Esse aí vai ser pelo nariz, tá vendo? Então, tem um governo... Efeito colateral. O que tem efeito colateral? Não, falaram que vai ser pelo nariz porque tem menos efeito colateral. Entendi. O governo do Paraná quer adotar a vacina russa. Porque também é uma espécie, né, do governador ali conseguir, se a vacina tiver resultado, o governador consegue ganhar ali um pouco de nome, né, notoriedade, né? O Ratinho Júnior é o governador do Paraná. Então, o único estado que anunciou que vai adotar a vacina russa aqui no Brasil, por enquanto, é o Paraná. Então, aí a gente tem que ver se vai funcionar de fato, né? A Organização Mundial de Saúde não garante que essa vacina Sputnik 5 ela vá funcionar, porque ela não passou por teste, eles não conhecem a vacina, eles não sabem a procedência, né? Até porque eu já comentei isso com vocês, a Rússia não divulga muita coisa, né? É uma semi-ditadura. O Putin estava aguardando todas as informações ali, né? E foi feito muito rápido, sem ninguém saber. Então, não sei. Vamos esperar, né? Vamos esperar para ver. Eu digo por mim, eu não tô. Seria tipo necessário esperar ter uma grande certeza mesmo, porque, né? Nunca se espera. Não, mas todas as vacinas vão demorar um tempo ali para fazer um certo resultado, né? Para a gente poder saber se estão funcionando ou não. Então, vai ter esse negócio do placebo certinho, né? Tem a questão do vírus inativo também, que é aplicado no cidadão. O importante, gente, é ter uma vacina, né? Para que a gente possa sair, né, dessa concentração da nossa casa, desse isolamento, né? Porque, vamos ser honestos, a gente não aguenta mais esse isolamento social, né? Então, uma vacina seria a única saída. Mas também não é assim. Amiguinho. Mas também não é assim, vamos vacinar e amanhã volta todo mundo ao normal. Não, vai demorar. O processo vai ser demorado, gente. Para a gente poder retornar ao ser o que era no passado não é fácil, não vai ser fácil. Vai demorar um bom tempo, né? A gente vai ter que ir com calma, devagarzinho, até porque nós já temos mais de 100 mil pessoas mortas no Brasil. Tudo começou na China, né? Há 4 meses atrás, vai fazer 5 meses. Na verdade, foi desde o ano passado, já tem notícias, mas eles só avisaram a gente no começo do ano, né? Morreram 4 mil pessoas apenas na China, numa província que tinha 11 milhões de pessoas, né? Que é Wuhan. 4 mil morreram. Aí, aqui no Brasil, que tem 200 milhões de pessoas, já morreram mais de 100 mil. Então, cara, a gente tem que ir devagar,
né? A gente tem que ir com cuidado, mesmo tendo a vacina. Eu acho que muita coisa vai mudar, né? Nós não vamos voltar a ser o que era antes. Então, aquela brincadeira de vocês, um correndo atrás do outro, suado, aquilo lá acabou, hein? Acabou, lá não vai ter mais, né? Até em sala de aula, questão de material, a gente não vai poder ficar emprestando material, aquilo ali tudinho. Acabou manter um distanciamento, né? Quando tiver resfriadinho, não vai poder ir para a escola. Então, isso aí vai ser durante um longo tempo. Você vai voltar ao Não vai normal passar. mesmo. Vai só na metade do ano que vem. Mas a gente vai voltar antes disso. Eu acho que normalidade, próximo da normalidade, Bovo, 2022. Próximo. Eu digo próximo porque eu acho que até os eventos em massa, eles vão ter que ser controlados. Porque eles vão ser ali grandes transmissores. Que evento em massa? Jogos de futebol, carnaval. Carnaval é um grande transmissor de doença, né? Então, até que se controle essa doença de fato e não surja nenhuma outra também, né? Esses eventos de massa que gera aglomeração, que as pessoas ficam muito próximas, eu acho que vai ter que demorar um pouquinho para poder ocorrer novamente, né? Poder ocorrer novamente. A sala de aula, a escola, querendo ou não, vocês estão muito próximos, né? Então a proliferação ela ocorre muito fácil, muito rápida. Então o surto de qualquer doença vira ali uma epidemia no país, se tem um fluxo com outro país, já vira uma pandemia novamente, né? Então, e essa que veio agora, ela é muito forte porque rapidamente você se infecta, rapidamente você vai para o hospital e em questão de dias, se não tiver um cuidado ali, né, se o seu corpo não estiver preparado, você acaba vindo a óbito, né? Não sei se vocês viram, teve um médico de 32 anos que chegou a falecer recentemente. Ele ganhou notoriedade porque ele fez aquela cirurgia de separação das irmãs siamesas que nasceram grudadas ali. Então ele fez a cirurgia, separou elas, então ele ficou famoso e ele acabou falecendo recentemente. Então a gente tem que tomar um cuidado, mesmo com a vacina, seja a vacina Coronavac da China, seja a vacina de Oxford, ou seja a Sputnik 5, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque imunização mesmo só com o tempo. E normalidade, eu acho que vai demorar muito tempo para voltar à normalidade, né? Os caras estão acelerando esse processo e a gente está vendo que não está tendo resultado. Olha o futebol final de semana. São Paulo e Goiás. 20 infectados do lado do Goiás. Então, até o futebol, eu acho que não deveria ter voltado. Mas, vamos ver, né? Vamos ver se dá tudo certo. Bom, o continente africano que a gente está falando também é um continente marcado por doenças, por pandemias, né? A gente comentou isso. Essas regiões, principalmente da África Setentrional, ali, subsaariana, onde tem muitas doenças. A AIDS, por exemplo, até hoje marca muito esses países, né? E a gente vai relembrando isso e tocando nesse assunto porque virou uma pandemia mundial, acabou saindo da África e indo para outros países. Recentemente eles tiveram uma grande pandemia que ficou marcada, né? Na verdade, não foi nem pandemia porque não foi para outros continentes, mas no continente africano ficou marcado como epidemia, né? Que foi o vírus Ebola, né? Que é um vírus também terrível. Então, vários países do continente africano, inclusive aqui República Democrática do Congo, sofreram, né, com essa epidemia, né, que matou muita gente lá dentro do continente africano. Tá? E tudo ligado, essas pandemias, todas elas estão ligadas ao consumo de animais silvestres, infectados. Então, o ser humano vai lá ter o contato com esses animais. E como que esse contato ocorre? Através da exploração das áreas, dos biomas, né? Vai lá, desmata, mata o animal, né? Ou é picado, mordido pelo animal, contrai a doença e espalha essa doença para outros seres humanos, ou vai lá num contato com uma área dessa de mata, de vegetação fechada, pega o bichinho, leva lá para casa, faz o bichinho lá refogado, fritinho, come, e aquela carne está infectada e dali
transmite a doença. Né? É assim que funciona. Tá? Então, você tem ali pandemias que são transmitidas, por exemplo, por macacos, como ocorreram no passado, através do consumo da carne de macaco. Aí você tem ali outros animais, o próprio porco, que não é tão silvestre assim, mas o porco, a vaca já transmitiu, né? Aí você tem ali aproximação com cavalos infectados depois de guerras, né? E agora, por último, a gente ainda não tem total certeza que foi isso, mas a princípio seria o consumo de morcegos infectados e aí gerando, né, todo esse transtorno global que nós estamos passando agora devido a um hábito milenar de consumir animais silvestres. Isso é uma parte que a ONU já discute trabalhar quando passar esse período da pandemia com alguns países, China, Índia, né, que tem a prática ali de consumir animais silvestres. Né? Inclusive o Brasil também, aqui tem gente que consome animais silvestres. Esses animais, eles desencadeiam ali doenças, tá? Principalmente nas comunidades mais pobres, mas no globo todo, e transmitem essas doenças. Hoje vivemos num mundo globalizado. Então, esses países, as pessoas, elas têm contato com o mundo todo. Então, numa ida para um continente africano, tem contato ali com um cidadão que está infectado, depois retorna para o seu país de origem e transmite a doença no seu país. A mesma coisa vale lá para o território chinês. A China, ela é o principal centro comercial do mundo hoje. O mundo todo quer ter comércio com a China. Por quê? Porque é uma grande potência, tende a ultrapassar os Estados Unidos. Então, o mundo todo quer ter contato com a China. E aí a proliferação da doença. Né? E aí somos nós que sentimos depois. Né? Aqui no Brasil, eu disse para vocês no passado, essa é uma doença dos ricos. Né? Os ricos viajaram para fora, foram para os Estados Unidos, onde já tinha contaminação, e trouxeram aqui para o país, e aqui proliferou, e aí os mais pobres acabaram sofrendo mais. Né? São os que mais morrem hoje no Brasil, são os mais pobres com essa doença. Tá? E sem falar da frota do governo que foi para lá e voltou com um monte de infectados também, né? Depois que foi para os Estados Unidos, voltou com um monte de infectados. Lá era o grande epicentro, hoje o Brasil é o grande epicentro dessa doença e a tendência é não ter melhora por enquanto, né? Infelizmente é isso, tá? Mas, voltando a falar aqui da República Democrática do Congo, essa região, durante a partilha ou Conferência de Berlim, ficou sob o controle ali da Bélgica. Então, o rei Leopoldo II, aquele que eu comentei para vocês, um dos mais sanguinários do processo de colonização, todos os países foram sanguinários, né? Porque você imagina, povos que viviam no seu território, de repente chega um outro povo e coloniza e põe você para trabalhar como escravo, né? Isso já é ser ali, no mínimo, autoritário, né? Invasor, sanguinário, né? E quando esses caras não queriam trabalhar, matava, né? Quando não matava, mutilava e deixava o cara mutilado ali, sem pedaços do seu corpo pro resto da vida, mostrando para os outros que poderia acontecer a mesma coisa se eles não trabalhassem. Olha só, se eles não trabalhassem, né? Dentro do seu próprio território, escravizados. Então essa foi a dominação bélgica dentro da República Democrática ali do Congo, que de democrática não tinha nada. Esse foi o nome escolhido também pela Bélgica, né? Pelo rei Leopoldo II, que é um dos que sofreram agora com esses atos, né, que tem ocorrido lá da Vidas Negras Importam. A estátua dele foi derrubada lá na Bélgica, jogada no rio, né, justamente por esse processo, o processo de colonização que ele desempenhou aí nessa região. A República Democrática do Congo, durante um tempo, mudou de nome, passou a se chamar Zaire. Então pode ser que numa questão culpa dessa pandemia não peguei o restante, dos governos, nem todos não fizeram nada. Que não fizeram nada. Como assim?
É dos Parte governos? dos governos que não fizeram nada. Tipo, nem todos não fizeram nada, mas os que não fizeram nada também tem culpa nisso. Hum. Que governos? Por exemplo, o Brasil. O Brasil tá vendo, tipo, demorou pra chegar aqui, demorou bastante. E ainda assim Concordo, a gente não fez nada. concordo com você, Bovo. Eu concordo com você em tudo que você disse, né? Porque a gente ficou sabendo desse vírus em novembro do ano passado, então teve tempo para poder se preparar. Aí permitiu ainda que alguns eventos ocorressem, né? Não teve cuidado nenhum. E só não ficou pior aqui no Brasil, a gente só não tem hoje 400 mil mortos, 500 mil mortos, porque os governos e os prefeitos, eles agiram. Sozinhos, mas agiram, né? Porque o governo federal agiu muito pouco, nada, para ser bem honesto. Você não teve uma propaganda na TV para falar para a galera ficar em casa, quando sair na rua usar máscara, né? Não teve propaganda. Tinha um ministro da saúde, que é daqui do nosso estado, não me recordo o nome agora, Mandetta. esse aí, que falava na TV, mas logo tiraram ele. E depois teve o outro que falou muito pouco, não ficou muito tempo, também não me recordo o nome, saiu. E nós estamos há quase 200 dias, né, sem ter um ministro da saúde. Nós temos um interino que é militar lá. Então isso mostra o descaso que o Brasil teve com a doença. Tratou ela desde o começo como se não fosse nada, né? E as pessoas que morreram, essas 100 mil pessoas, 100 vidas que se foram, morreram dessa doença. Não adianta falar assim, morreram porque tinha doença tal. Não, eles não iam morrer naquele momento se não tivesse essa doença circulando aqui dentro, né? Tá? Então morreram por causa da doença e vamos por assim, pela inércia do governo, né? Que você disse dos governos, eu não colocaria só o Brasil nesse bolo, não. Tem outros governos também. Você tem a inércia do governo americano, olha só, Estados Unidos, que nos filmes geralmente salva a humanidade, né? Estados Unidos está no meio disso aí. Eles têm mais gente morta do que nós aqui. Nós estamos competindo com eles, ou seguindo os passos deles, como a gente sempre faz, né? Então tem Estados Unidos, aí você tem Brasil, aí você tem a própria Itália, né? Que durante um tempo negou a doença e deu todo aquele desgaste lá dentro da Itália. Você teve a Espanha, né? Aí tem países que até hoje negam a existência desse vírus, como Nicarágua, e aí tem um autoritarismo, ditadura, né? Países da Europa. Você vê alguns estados aqui, por exemplo, que você tem chefe de estado receitando um remédio que não funciona, né? Então, assim, é uma coisa de louco. Mas eu concordo com você. A inércia dos governos ocasionou tudo isso aí. Poderia ter sido combatido há muito mais tempo, né? Muito mais tempo. O próprio Estados Unidos poderia ter evitado isso, a proliferação. Não evitou. Né? Não evitou, permitiu que tudo isso aí ocorresse e nós chegamos no estado que estamos. Estados Unidos está lá em primeiro lugar, nós estamos na sequência, tendemos a passar ele, porque continua tratando como se não fosse nada, né? Como se fosse ali, como foi dito, uma simples gripezinha. E não é uma gripezinha, né? Nós sabemos que não é. Tá? Mas eu concordo com você, na sua análise. Retornando aqui, então, foi controlada ali pelo rei Leopoldo II. Também concordo. Quando tinha 30 mortos, a galera toda se recolheu em casa. Agora que tem mais de 100 mil, a galera tá tudo na rua. Não entendo o brasileiro. O brasileiro é o inverso do mundo todo. Tinha 30, todo mundo foi no mercado, você lembra? Compraram as coisas no mercado, papel higiênico acabou, aquela loucura. Agora que tem mais de 100 mil, tá todo mundo na rua. Mas, não, isso aí não, tô nem aí. Aí, não. Ô, Ítalo, nós nunca tivemos lockdown no Brasil. Em nenhum momento nós tivemos lockdown. Tá? Não teve no Brasil, não teve em Campo Grande, não teve lugar nenhum. Campo Grande foi sugerido agora, né?
mas não teve toque de recolher, isso teve. Porque senão a galera também não ia ficar nos bares aí. Né? É como se fosse ali pensando que eles são imunes, né, a esse vírus. Talvez os idiotas até sejam, né, com perdão aos idiotas, mas a galera aqui não teve. Teve lockdown em outros países. Nos Estados Unidos, em algumas regiões, tiveram. Nova Zelândia teve. Austrália teve. Alguns países tiveram, né? A própria Europa teve. Aqui não teve. Talvez se tivesse, hoje o nosso número de mortes seria bem menor, né? Bom, mas nós vamos discutindo esse assunto aí também, porque é um assunto que tem a ver com a nossa atualidade, né? E a gente tá vendo isso, está acontecendo agora. Tem pessoas que estão ali ao nosso lado, que estão se contaminando. É muito triste tudo isso que a gente está passando. É um momento muito triste da nossa história, né? Então a gente tem que discutir. A gente vai chegar daqui a pouco, vamos falar de Brasil no nosso conteúdo, e a gente vai falar disso novamente, né? O momento, o futuro, o que nós falaremos de Brasil nos próximos anos, né? Isso está sendo marcado na história contemporânea do nosso povo, do nosso território, né? A República Democrática do Congo conseguiu sua independência na década de 60. Essa independência ela vem marcada ali com uma guerra civil na sequência, assim como vários outros países do continente africano. Então, se você joga ali uma pedra, você vai ver que todos os países, a grande maioria, passaram por guerra civil em algum momento, né? Justamente por quê? Porque há uma disputa do poder. Então, a guerra civil é para ver quem vai assumir o poder ali do país, né? No caso, nós temos ali um golpe militar que vai levar ao poder esse cidadão, o Joseph Désiré Mobutu, que depois vocês vão ver que até o filho dele também vai assumir o poder desse país. Em 71, Mobutu mudou o nome da República Democrática do Congo para Zaire. Por isso que eu ia dizendo, naquela hora, que alguns exercícios vão trazer ali o nome de Zaire. Aí vocês têm que fazer referência. República Democrática do Congo, quando mudou de nome, Zaire. Né? Em 97, ela voltou a ser chamada de República Democrática do Congo, depois da saída do Mobutu. Né? E aí quem assume na sequência é um guerrilheiro. Tá? Aquele cara lá, Laurent Désiré Kabila, né, que assume o poder de forma autoritária e fica até 2001 ali à frente da República Democrática do Congo. Então, sai de uma ditadura e vai para outra. Né? Muito comum também ditaduras no continente africano, muito comum também autoritarismo dentro desse continente africano, nos países do continente africano. Nós estamos falando isso nas últimas aulas. Golpes militares, né? Guerras civis, tá? Ditaduras, autoritarismo, isso é marcado. Os países do continente africano estão marcados por essa postura dos seus governantes. Né? Sem falar, ou sem esquecer também aí do quinto elemento, corrupção. Eles também são marcados pela corrupção. O dinheiro ali dos recursos naturais que são vendidos para fora e que deveriam ser destinados no serviço, né? Serviço para atender a demanda populacional, esse dinheiro ele é desviado. Ele é desviado. Ele vai para outros setores, principalmente o setor bélico, compra de armas e manutenção das guerrilhas, porque assim esses caras podem se perpetuar no poder. Eles criam um exército ali, né, que é submisso a eles, que vai defender ali a causa deles, e assim eles se perpetuam no poder, ficam para sempre no poder desses países. Então essa é a ideia. Né? Então, você pega o dinheiro, desvia, o dinheiro que era da educação, da saúde, saneamento básico, transporte, né? E o básico para a população é desviado para a compra de armas para que eles se mantenham no poder. Tá? O filho dele, filho de Joseph Kabila, assumiu o poder sem eleição diretas. Então, quem assume o poder de um país sem eleições diretas, a gente já entende, né? Que tipo de governo é esse? Não é verdade? Então, foram eleições indiretas, escolhido
né, ou colocada no poder por militares, então nós temos ali a manutenção do regime. O governo não controla todos os espaços, o que permite o surgimento de grupos guerrilheiros dentro da República Democrática do Congo. E aí é que a sociedade civil fica no meio do fogo cruzado, guerrilheiros versus o governo. A República Democrática do Congo também vai estabelecer ali campos de refugiados, senão a população começa a morrer. A ONU tenta intervir nessa região há muito tempo, não consegue, né? Mas consegue manter os campos de refugiados dos congoleses ali naquela área, tá? Então nós temos um grande campo de refugiados também no Congo. Guerrilhas são financiadas por dois países, Ruanda e Uganda, porque Ruanda e Uganda têm interesses nos recursos naturais que existem dentro do Congo. E como há ali um descontrole por parte do governo central, fica muito mais fácil você desestabilizar esse governo e assumir o controle dessas reservas minerais. Tá? E aí tem um ponto interessante. Olha lá quais são os minérios que tem no Congo. Cobalto, diamante, ouro e cobre. Tá? Aí tem o coltan lá, né, que contém nióbio tanto, e é a maior reserva do planeta de nióbio. E os conflitos já vitimaram mais de 6 milhões de pessoas. E aí é um ponto interessante porque Ruanda não tem cobre, mas é uma das grandes exportadoras de cobre para o mundo todo. Assim, mas como assim? Não tem cobre e exporta cobre para o mundo todo. Se você olha a balança comercial de Ruanda, tá lá, cobre. Mas ela não tem cobre no território. Ela rouba do Congo, através das guerrilhas, e revende para o mundo. Olha que interessante. Então, um conflito ali entre os países, né? Mas não diretamente. É um conflito indireto, porque eles financiam as guerrilhas trazem para esses governos os minérios, né, para serem comercializados. Tá? Como é o caso desse cobre que eu dei exemplo para vocês. Mais de 6 milhões de pessoas já morreram, sem falar dos grandes campos de refugiados que existem ali também, nessa República Democrática do Congo. Aqui já passaram ali nesses conflitos das questões políticas, econômicas, étnicas, culturais, tá? Inúmeros golpes de estados, governos ditatoriais, então isso marca a República Democrática do Congo. E a ONU já estabeleceu 3 missões de paz nesse território, mas nenhuma dessas missões teve sucesso. Tá? Então, as missões de paz que nós já vimos também esse ano, quando nós falamos de ONU, tem um poder, né? Ou tem um interesse ali, tem uma finalidade. Qual é a finalidade de uma missão de paz da ONU? Intervir num território onde a população civil corre risco de vida. Por isso que estabelece missão de paz. A ONU estabelece missão de paz no mundo todo. Já estabeleceu no Sudeste Asiático, já estabeleceu no Haiti, inclusive o Brasil participou da missão de paz no Haiti, estabeleceu missão de paz em vários países do continente africano, porque é lá que está o centro das guerras civis atuais no mundo. Em regiões também de movimentos separatistas, ela tende a estabelecer ali missão de paz. Tá? Os atuais conflitos na República Democrática do Congo envolvem principalmente disputas de poder na política e na economia. Então, quem está no poder do país não quer abrir mão daquele poder, financia grupos guerrilheiros. Aí surgem outros grupos guerrilheiros que querem derrotar aquela guerrilha ligada ao Estado e o governo para assumir o poder. Então, vocês imaginem, é um conflito sem fim, é uma guerra sem fim, porque as guerrilhas opostas elas não querem ser mais dominadas por um governo autoritário. Essa é a ideia. Mas se essas guerrilhas também derrotam o governo e chegam ao poder, elas também criam um governo autoritário. Por quê? Porque tem os caras que são adeptos ao governo que foi deposto. E aí eles viram o quê? Eles viram oposição e guerrilha. Então é uma guerra que vai continuar acontecendo. Tá? A gente se preocupa tanto com o Oriente Médio, e é o que está em maior evidência, porque as tropas de coalizão estão no Oriente Médio, tropas dos Estados Unidos, tropas francesas e inglesas, né? Ali até fugiu o nome aqui, eu vou lembrar. Então, essas tropas de coalizão estão no Oriente Médio, em busca ali do recurso natural, que é o petróleo, né? Mas dizem que para garantir a diplomacia, a democracia lá dentro. Só que a gente esquece de analisar o continente africano também. O continente africano tem uma grande carga de influência estrangeira,
de potências europeias, de China e de Índia, e vários conflitos que não são falados para a gente. Se a gente não analisar país por país, como a gente está fazendo aqui agora, a gente nem sabe que esses conflitos existem. Vocês nem saberiam que esses conflitos existem. Por quê? Porque a grande mídia não noticia, né? A grande mídia não fala desses conflitos do continente africano. Por quê? Porque não gera um interesse, não tem um interesse, um apelo, né? Não tem um apelo global, né? Não tem um apelo, por exemplo, você vê que um grupo terrorista matou 2.000 pessoas e aí você vai lá e vê um grupo terrorista que explodiu uma bomba e matou 10 pessoas na Europa. Tá? Na Europa o apelo vai ser muito maior. Não que não seja também, né, um caso de apelo. Os dois são. Mas a questão da notícia da Europa fica em maior evidência, porque a grande mídia está ali, né? No continente africano, em que morreram 2.000 pessoas, não tem evidência nenhuma. Pouco se fala, né? Fica escondidinho. Ou dá uma notícia rapidinho ali no jornal e já foi. Não tem imagem mostrando, não tem o esquema sendo contado, como esse grupo terrorista agiu. Nada disso é falado. Tá? Agora, quando ocorre num país desenvolvido, aí o apelo é muito maior, né? Porque o país é desenvolvido, tem ali uma questão histórica, tem a presença de brasileiros lá, então os brasileiros contam como foi o ataque, né? Coisa que já não existe nesses países africanos que a gente está contando aqui, Nigéria e República Democrática do Congo, por exemplo. Então esse apelo acaba não acontecendo. Vários casos de atentados ocorrem semanalmente no continente africano. E eles não são noticiados. Não são noticiados. Né? Teve um fenômeno natural, se eu não me engano, no começo desse ano, que afetou um país africano, agora não me recordo qual é, que foi um terremoto. Né? Foi um terremoto, isso eu sei. Foi um terremoto. E pouco se falou. Deram uma notícia e acabou. Só. Agora, quando ocorre um terremoto, um tsunami, por exemplo, no Japão, ali um tempão falando, né, mostrando a destruição. Se ocorre um fenômeno natural nos Estados Unidos, como ocorre frequentemente, também tem todo aquele apelo midiático para mostrar. Mas como foi no continente africano, o interesse pela notícia ele acaba diminuindo bastante. E aí é pouco noticiado e a gente fica sabendo muito pouco desses países. Então o que a gente acha que tem lá no continente africano? Savana, animais exóticos e um povo atrasado, que é o que é contado para a gente. Mas quando a gente vai aprofundar, a gente vê que existem vários povos ali dentro, né? Várias etnias. Dentro de um país só você tem mais de 250 etnias, como é o caso da Nigéria, que foram todas ali agregadas, misturadas no processo de colonização europeia. Então a Europa tem uma participação nesses conflitos que a gente está falando aqui. Uma participação muito forte nesses conflitos. Tá? Muito importante. Não sei se vocês estão acompanhando o que aconteceu lá no Líbano, 163 pessoas morreram, né? E está tendo um apelo mundial muito forte, e está tendo uma conferência lá dentro, uma espécie de referendo dentro do Líbano, em que os libaneses estão votando, né, a favor de que a França volte a administrar o Líbano. Olha só que ponto nós chegamos, porque o governo libanês não consegue dar uma sequência de crescimento naquela região. E o Líbano também está meio abandonado nos últimos anos, e pouco tinham se falado do Líbano nos últimos anos, a não ser agora com essa explosão, né? Que o Brasil vai mandar uma ajuda humanitária para lá, nada contra, mas aqui nós estamos tendo diariamente 6 vezes o número de mortes que teve aquela explosão lá no Líbano. Então, diariamente nós temos 6 vezes o número de mortos que teve aquela explosão lá. Lá teve 160, aqui nós estamos batendo todo dia 1.000 e pouco. E a gente vê muito pouco ali do governo federal, né, em relação a esses mortos aqui no Brasil. Mas é isso que nós temos, né? Então a gente tem que aceitar, tá? No país ali, há a presença de diversos grupos armados dentro da República Democrática do Congo, que são essas guerrilhas, né? E governos de países vizinhos que acusam o governo congolês de apoiar esses grupos rebeldes, tá? E esses grupos rebeldes justamente para poder se manter no poder, mas os países vizinhos também têm grupos rebeldes. Então, esses rebeldes estão presentes em todos os países do continente africano. Ou é interesse do poder ou é interesse nos recursos naturais ali do território. Tá? Os conflitos do Congo, eles se iniciam lá em 96,
né? Então, o mais recente, né? E aí você tem ali, ó, genocídio em Ruanda. Então, os Hutus que foram mortos, aqueles 800 mil pessoas que a gente já falou quando a gente analisou os Hutus, né? Hutus e Tutsis, lembram? Essa é a definição das etnias, as principais etnias dentro de Ruanda. Então, também tem ali uma participação dessas guerrilhas congolesas, tá? Os Tutsis também migraram para Ruanda, né, com medo da nova ofensiva ali do Congo, tá? Então, o fluxo migratório nessa região ali aumentou bastante, as pessoas ali tentando fugir, né, desses conflitos e sobreviver, tá? Então, esses rebeldes tendem a perseguir essas etnias, né, na área de fronteira ali. O objetivo também é a anexação de territórios, então esses conflitos eles são marcantes nessa região, tá? Cenário dá origem à Primeira Guerra do Congo, na qual os Tutsis, daquelas duas etnias que a gente analisou, voltaram ao poder por meio de Laurent Kabila, né? Acreditavam que era necessário, rebelaram-se contra os Hutus, e aí eles tomaram ali o poder novamente do país e assim se mantém. Tá? Essas etnias Hutus e Tutsis estão presentes em vários países, em Ruanda, em Uganda e também estão presentes na República Democrática do Congo. E eles continuam conflitando entre si, né? Nós vimos que os Tutsis eram maioria, mas eram controlados pelos Hutus, tá? Que estavam ligados ao governo belga, e o governo belga controlou essas três regiões: Congo, Ruanda, né, e Uganda. Tá? Então foram as três regiões em que teve governo belga. Então é óbvio que quando o governo belga sai, aquele que é maioria tenta fazer o quê? Tomar o poder. Eles são a maioria, eles se juntam e vão lá e tomam o poder. Tá? Fala, Bovo. O é o quê? Mas não eram os Tutsis que estavam aliados com o governo? Depois nós temos os Hutus assumindo o poder na sequência e os Tutsis retomam o poder do Congo. Ali, ó. Nós temos a retomada do poder. Então, de aliados, eles passam a governo, depois eles são derrubados, depois eles retornam ao governo. Então, é uma troca sucessiva de poder ali, de autoritarismo, né? Por mais que tenha troca, continua o autoritarismo, né? Continua ali o regime ditatorial dentro desses países. Porque quem está no poder não quer passar a bola, né? Não quer deixar que o outro ali administre, tá? Então essa é a ideia, né? A ideia é a perpetuação do poder mesmo. Então não tem aquela alternância como nós estamos acostumados aqui no Brasil da democracia, né? E mesmo assim no Brasil é recente essa democracia, né? Como a gente já disse, democracia no Brasil tem 30 anos. Então aqui nós estamos mais acostumados com o período em que o cara fica ali no poder, depois ele sai derrotado, né, nas urnas, e aí vem outro. Quando não consegue indicar ali alguém, essa indicação continua, né? Como aconteceu nos governos petistas do passado aqui no Brasil. Lá não tem isso. Lá não tem essa de eleição. Lá tem tomada de poder. No continente africano existem eleições, é claro, mas vocês viram que a maioria dos países tem os grupos ali que não reconhecem a eleição. Eles voltam a brigar entre eles, eles voltam a tentar tomar o poder. E a tentativa de tomar o poder não é na base da eleição, na base da força mesmo, né? No conflito armado. Então eles se armam e vão para a rua, vão guerrear ali contra o governo, e aí é que fica a sociedade civil, né, no meio desse conflito, tá? E isso é marcante nessas áreas, nessas sociedades que a gente tem analisado. Kabila encontra dificuldades para governar, sem apoio político, né? Passou a enfrentar ali o descontentamento dos Tutsis, que cobravam o cumprimento das promessas feitas pelo então presidente do Congo. Então, o Kabila, que sai e retorna, passou ali a enfrentar umas dificuldades na administração, né? Porque geralmente esses autoritários não são gestores. Reparem isso. Em todos os países em que os militares assumem o poder, a população em um certo momento chega a um descontentamento com eles. Porque eles não são gestores, não estão preparados para gerir um governo, né?
Hoje nós temos isso acontecendo no Brasil. Nós temos ali mais de 2 mil militares da ativa, mais de 6 mil militares que estão na reserva, administrando, ajudando a administrar o país. E olha o caos que está o Brasil. Então, militares não são gestores, isso é no mundo todo, né? E aqui também não seria diferente, tá? Para demonstrar o controle e proteger ali os Tutsis, Kabila expulsou tropas de Ruanda e Uganda, dando início à Segunda Guerra do Congo, né? E aí começa um novo conflito, que só acaba em 2002 com a intervenção das Nações Unidas ali naquela região, para que as pessoas, os civis, não morressem, tá? Para evitar ali uma diminuição dessa guerra e desse conflito também. Um pouquinho da economia, então a gente viu lá, né, as principais atividades, tá? A gente falou da economia da Nigéria, para a gente fechar aí com a economia do Congo também. Tem uma dificuldade ali de crescimento econômico, né? É um país que vive em guerra, então é óbvio que você terá dificuldade ali para crescer a economia e crescer também os aspectos de indicadores sociais da população, tá? Mas basicamente é um país exportador de petróleo, madeira, né, carvão, então eles exportam. Tem outros minérios dentro ali da República Democrática do Congo, que a gente comentou, ouro, né, diamante, cobalto, cobre, tá? Então, esses são os principais, ou as principais atividades ali exportadas, tá? Setores. Então, o setor do petróleo é responsável por 65% do PIB, né, e 85% da receita do governo e 92% das exportações. Então, o petróleo é a principal atividade aí explorada, né, dentro desse país, dentro do Congo. Então, o petróleo é a principal atividade a ser ou a produzir a riqueza aí deles, né? Fechamos aí, eu vou fazer a chamadinha de vocês.